Então, dando continuidade ao nosso curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, essa parte 2, nós vamos tratar de exercícios referentes à demonstração dos fluxos de caixa. Na parte 1, nós vimos a teoria, e agora nós vamos corrigir alguns exercícios para que os senhores possam entender um pouco da prática. A contabilidade de um ente público apresentou as seguintes informações, valores em reais. Então, nós temos aqui os recebimentos, receita patrimonial no valor de 1.000, receita de alienação de bens no valor de 800 e os pagamentos. Despesas de pessoal e encargos no valor de 1.200, despesa de juros no valor de 100, despesas de amortização de empréstimos obtidos no valor de 250 e despesas com inversão financeira no valor de 250. Acerca dessa situação, considerando a correta classificação das diferentes operações, bem como a correta elaboração da respectiva demonstração de fluxos de caixa, julgue o item seguinte. Então, vou chamar aqui uma canetinha, primeiro para corrigir aqui fluxos de caixa, julgue o item seguinte. O fluxo das atividades de investimento gerou 650 para a conta caixa. Então, essa assertiva aqui está dizendo que o nosso FAI, o nosso fluxo das atividades de investimento, gerou 650 para a conta caixa, unidades monetárias aqui. Vou botar até aqui, UM, unidades monetárias. Nesse sentido, nós temos que primeiro classificar essas rubricas, tá? Então, vamos classificar as rubricas. Então, receita patrimonial é referente ao nosso FAO, Fluxo das Atividades Operacionais. Receita de alienação de bens é um FAI, e como aqui são recebimentos, todos aqui são positivos. Fluxo de atividades operacionais positivas, fluxo de atividade de investimento positiva, ou seja, aumenta a conta caixa. Então, nós temos aqui, referente ao nosso FAI, fluxo das atividades de investimento, nós temos 800 positivo, tá? Mais 800. E no que tange aos pagamentos, nós temos despesas de pessoal e encargos, que representam o nosso FAO, fluxo das atividades operacionais, que reduz a conta caixa, porque são os pagamentos, né? Despesa de juros é o nosso FAO, fluxo das atividades operacionais, vai reduzir a conta caixa. Despesa de amortização de empréstimos obtidos ao nosso FAF, fluxo das atividades de financiamento, e despesa com inversão financeira é o nosso FAI negativo, né? No que tange a pagamentos. Fluxo das atividades de investimento, que vai reduzir a conta caixa. Nesse sentido, para verificar se a assertiva está verdadeira, nós teremos que realizar essa seguinte continha: 800 menos 250. 10 aqui fica 5, 7 e fica 5 aqui. Então, nós temos que o nosso FAI ele ficou positivo, ou seja, resultou em um acréscimo da conta caixa, mas no valor de 550, não de 650, como ele falou aqui. Então, essa assertiva está incorreta. Então, ela ficou aqui incorreta. Tá ok? Vamos chamar o nosso gabarito e deixa eu só apagar aqui para não saturar a figura. E aqui nós vamos ainda relembrar o conceito de inversão financeira, como a despesa de capital. Então, nós temos recebimentos, receita de alienação de bens no valor de 800, é um FAI positivo. Desembolsos, despesa com inversão financeira, 250, que é um FAI negativo. Então, o fluxo das atividades de investimento foi de 800 menos 250, que deu 550. Considera-se que houve geração de caixa no valor de 550 devido ao seu valor ser positivo. Caso fosse negativo, disse que houve consumo de caixa, que não foi o caso, a questão está incorreta. No que tange ao parágrafo 5º da Lei 4.320, classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas a: inciso 1, aquisição de imóveis ou de bens em capital já em utilização; inciso 2, aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas quando a operação não importe em aumento de capital;
3. Constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. E assim nós vamos para a nossa próxima questão. Então, aqui eu trouxe o fluxo das atividades de investimento para os senhores frisarem, né? Os ingressos aqui como exemplo, que está no manual. Na realidade, isso daqui é um exemplo do manual, tá? Isso aqui é um exemplo do MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Então, ele traz aqui como exemplos a alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos, e no que tange ao FAI negativo, né, que reduz a conta caixa, aquisição de ativo não circulante, concessão de empréstimos e financiamentos, outros desembolsos de investimento. Agora sim, nós vamos para a próxima questão. A contabilidade de um ente público apresentou as seguintes informações e valores em reais. Tá? Então, o mesmo quadrinho da questão anterior, o mesmo cabeçalho, só que a assertiva muda. O fluxo de caixa das atividades operacionais gerou 200 para a conta caixa. Então, ele quer saber agora se o nosso FAO realmente houve uma geração ou um consumo de caixa, tá? Se gerou caixa ou se consumiu caixa. No caso, a assertiva fala que gerou caixa no valor de R$ 200, tá? R$ 200. Então, vamos classificar as nossas continhas. Receita patrimonial é um FAO, né? Positivo. Receita de alienação de bens, nós vimos que é o nosso FAI, positivo. Tá? Fluxo de atividade de investimento. Despesas de pessoal e encargos é o nosso FAO, negativo. Fluxo das atividades operacionais. Despesa de juros, fluxo das atividades operacionais, também negativo. Despesa de amortização de empréstimos é o fluxo da atividade de financiamento. E como nós vimos na questão anterior, despesa com inversão financeira é um FAI negativo, fluxo da atividade de investimentos que consome caixa. Nesse sentido, nós teremos um fluxo positivo de 1.000, decorrente da receita patrimonial, e nós vamos diminuir da despesa com pessoal. Então, aqui nós já verificamos já que a nossa assertiva é incorreta, porque ela não gerou, e sim ela consumiu caixa, e nós não sabemos o valor ainda, mas consumiu. Então, em prova, nós já poderíamos eliminar essa questão e partir para a próxima, mas com fins didáticos nós vamos resolvê-la até o final. Então, aqui nós já sabemos que ela consumiu 200 de caixa e despesa de juros no valor de 100. Tá? Então, vamos somar esse valor negativo e nós vamos chegar a um fluxo de caixa negativo, a um FAO, que consumiu caixa no valor de 300 reais. Tá? Então, consumiu 300 reais em vez de gerar 200, conforme ele falou aqui. Então, essa assertiva está incorreta. Incorreta. Tá? Vamos chamar o nosso gabarito e a gente verifica que recebimentos, receita patrimonial, 1.000 de atividades operacionais. Então, um FAO aqui positivo. Desembolso de despesas de pessoal e encargos, 1.200 atividades operacionais, mais despesas de juros, 100 de atividades operacionais. Então, geramos um FAO negativo. Geramos aqui um FAO negativo de R$ 1.300. Houve um consumo de 300 no fluxo de caixa, conforme nós verificamos, das atividades operacionais. E muita atenção nos juros, que é classificado nas atividades operacionais, e a questão está incorreta. Então, vamos partir para a nossa próxima questão. A contabilidade de um ente público apresentou as seguintes informações, valores em reais. Ainda é o mesmo quadrinho: recebimentos, receita patrimonial, 1.000, receita de alienações de bens, 800, pagamentos. Então, aqui são os fluxos positivos e aqui os fluxos negativos. Dessa vez, ele pergunta quanto às atividades de financiamento. E ele fala que consumiu 250 da conta caixa, tá? Então, vamos classificar de novo. Recebimentos são
fluxos positivos, e receita patrimonial, um fluxo da atividade operacional, nosso FAO. Receita de alienação de bens é o nosso FAI, fluxo da atividade de investimento. Despesa de pessoal e encargos são os fluxos negativos referente aos pagamentos, e ao nosso FAO, fluxo da atividade operacional. Despesa de juros, conforme nós vimos, é o fluxo da atividade operacional. Despesa de amortização de empréstimos obtidos é o nosso único FAF aqui. Fluxo da atividade de financiamento. Despesa com inversão financeira é um FAI negativo. Tá? Nesse sentido, essa é uma questão que não precisa fazer nenhuma conta. Tá aqui o nosso gabarito, porque é o único consumo por caixa da atividade de financiamento, tá? Então, a assertiva está correta. Vamos chamar o nosso gabarito. Recebimentos, zerou recebimentos de fluxo de atividade de financiamento. Desembolsos, nós tivemos apenas despesas de amortização de empréstimos obtidos no valor de 250, conforme nós vimos. Então, o consumo de caixa foi no valor de 250, referente ao fluxo de atividade de financiamento. Portanto, a questão está correta, conforme nós verificamos anteriormente. Vamos para a próxima questão. Agora eu separei uma bateria de questão teórica para que nós possamos fixar os conceitos, tá? Então, assinar a opção que indica a contabilização do recebimento de caixa decorrentes de impostos, taxas, contribuições, multas na demonstração dos fluxos de caixa de uma entidade do setor público. Nós vimos que a principal atividade do setor público são as receitas tributárias, tá? Então, impostos, taxas e contribuições e multas trata-se do fluxo da atividade operacional. Então, aqui, atividade operacional. O setor público tem, principalmente nas receitas de impostos, taxas e contribuições, sua fonte de arrecadação. Vamos chamar os comentários, e aqui está os nossos comentários. O recebimento de caixa decorrente de impostos, taxas, contribuições e multas é um exemplo de fluxos das atividades operacionais. Um dos pontos mais cobrados sobre demonstração do fluxo de caixa no contexto do setor público são os exemplos de atividades operacionais de investimento e de financiamento. Tá? Então, nós vimos que tributos, atividades operacionais, tributos e multas. Mais uma questãozinha. De acordo com a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público 12, demonstração dos fluxos de caixa, os fluxos de caixa decorrentes de transações em moeda estrangeira devem ser registrados na moeda funcional da entidade, convertendo-se o valor em moeda estrangeira à taxa cambial na data da ocorrência do fluxo de caixa. Tá? E está aqui o nosso gabarito. E o nosso comentário. Questão que explorou um detalhe mais específico da norma brasileira de contabilidade técnica do setor público 12, se não vejamos. Os fluxos de caixa decorrentes de transação em moeda estrangeira devem ser registrados na moeda funcional, perfeito, da entidade, convertendo-se o valor em moeda estrangeira, a taxa cambial, na data da ocorrência do fluxo de caixa. Está aqui o nosso gabarito, está correto. Vamos para a próxima questão. Então, a questão 5, ela vai falar o seguinte: na demonstração dos fluxos de caixa, porque são 3, é o FAO, fluxo das atividades operacionais, fluxo das atividades de investimento, fluxo das atividades de financiamento aplicado ao setor público. As transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalente de caixa, como aquisições financiadas de bens e arrendamentos financeiros, devem ser divulgadas nas notas explicativas. O nosso gabarito aqui já está na letra A, porque elas não devem ser reconhecidas. No quadro de desembolso pessoal e demais despesas por função, nós vamos evidenciar as despesas por função. No quadro de receitas derivadas e originárias, nós vamos divulgar as receitas derivadas, que são decorrentes do poder coercitivo do Estado, e as receitas originárias, que é decorrente da exploração do patrimônio público. No quadro de juros e encargos da dívida, se trata da dívida interna e da dívida externa, e o quadro principal é a própria demonstração dos fluxos de caixa. Vamos chamar o nosso comentário e vamos perceber que, segundo o MCASP, as transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa
ou equivalente de caixa, como aquisições financiadas de bens e arrendamento financeiro, não devem ser incluídas na demonstração dos fluxos de caixa. Tais transações devem ser divulgadas nas notas explicativas à demonstração, de modo que forneçam todas as informações relevantes sobre essas transações. Então, o gabarito está correto e vamos partir para a próxima questão. Questão 7. Na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, o Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, recomenda a apresentação dos desembolsos operacionais de acordo com a classificação da despesa. Ele recomenda a divulgação da despesa por função, por isso que nós temos o quadro anexo ao quadro principal, que vai tratar das despesas por função decorrente da portaria do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, número 42 de 99, tá? Não sei se ainda hoje, em 2023, o nome, a nomenclatura do Ministério ainda é esse, depende do chefe do Poder Executivo, tá? Então, sabendo disso, vamos para a nossa próxima questão, e creio que seja a última questão, referente aos exercícios de demonstração dos fluxos de caixa na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público 12 e referente ao Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. E fechando o nosso conteúdo da prova 2, elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, além da nossa aulinha hoje à noite, a partir de 8h20, na UERJ. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a demonstração dos fluxos de caixa, DFC, permite a análise da capacidade de entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Em geral, espera-se que, nas entidades do setor público, os fluxos de caixa mais representativos sejam gerados pelas atividades operacionais. Aí, a opção a seguir, que contém apenas itens relacionados, então ele quer apenas itens relacionados às atividades operacionais, juros e encargos da dívida, é o nosso FAO, fluxo das atividades operacionais. Até aqui estaria certo. Agora, a concessão de empréstimos faz parte do nosso FAI, fluxo das atividades de investimentos. O Estado, a União, o município estão concedendo empréstimos e vão angariar a remuneração referente a esse capital emprestado. Então, fluxo da atividade de investimento, FAI. Receitas derivadas, decorrente do poder coercitivo do Estado, que são as principais receitas do Estado, que são impostos, taxas, contribuições e multas, constituem receitas derivadas e transferências correntes concedidas, tá? Que também faz parte do nosso fluxo de atividades operacionais. Então, aqui já está o nosso gabarito, mas vamos analisar as demais. Receitas originárias, decorrentes da exploração do patrimônio público, o nosso FAF, fluxo das atividades operacionais. E a amortização de empréstimos concedidos vai ser decorrente do fluxo das atividades de investimento. Receita patrimonial é a própria receita originária, é o nosso FAO. E a receita de alienação de bens é o nosso FAI, fluxo da atividade de investimento. Transferências correntes recebidas, fluxo da atividade operacional. E a amortização de empréstimos recebidos é decorrente do fluxo da atividade de financiamento. Vamos verificar a nossa resposta. Juros e encargos da dívida, fluxo das atividades operacionais. Certinho, está correto. Concessão de empréstimos, fluxo das atividades de investimento. Perfeito. A letra B é o nosso gabarito, tá? Os dois são decorrentes, a receita derivada e transferências correntes concedidas são decorrentes dos fluxos das atividades operacionais. Receitas originárias são decorrentes dos fluxos das atividades operacionais. E a amortização de empréstimos concedidos, fluxo de atividade de investimento. Receita patrimonial, fluxo de atividades operacionais, é a própria receita originária, e receita de alienação de bens, fluxo de atividade de investimento. Transferências corrente recebida, fluxo de atividades operacionais, classificação correta, e a amortização, aqui
a vírgula saiu errada, a vírgula era para ter saído aqui. E a amortização de empréstimos recebidos, fluxo e atividade de financiamento. Sendo assim, nós fechamos com o nosso conteúdo de elaboração dos nossos contábeis aplicados ao setor público. Desejo uma boa prova para os senhores no dia 6 próximo, 6/11. Uma boa semana e uma boa noite. Abraços.